Obrigado, Dani. Obrigado, irmãos, pela oração, pelo carinho, pelo amor. E vamos direto ao assunto. A gente tem pouco tempo para falar de coisas extremamente fundamentais para a vida da igreja. Então, que o Senhor seja com a minha vida. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A gente vai ler o capítulo 3. A gente vai ler do versículo 14 até o versículo 16, que é um texto conhecido, mas nosso desejo hoje é dar uma aprofundada nessas palavras de Paulo e ver suas aplicações para a nossa vida. A primeira coisa da leitura bíblica é você ler com atenção. Você precisa ler com atenção o texto e você precisa prestar atenção em quem vai lidar com o texto, que no caso sou eu. Eu vou ler o texto e tudo que eu falar precisa ser oriundo do texto bíblico, da palavra de Deus e não das minhas ideias. E você precisa fazer esse julgamento. Você que está aí, você precisa perceber isso. Então, preste atenção na leitura, preste atenção nas vírgulas, preste atenção, procure visualizar, entre aspas, o que Paulo está tentando mostrar para esse discípulo dele, chamado Timóteo. Ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Eu escrevo para que, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ó Deus, mais uma vez nós confessamos, admitindo a nossa pequenez diante da grandeza da revelação da Tua palavra. Também oramos, reconhecendo o que Tu mesmo falaste, que não nos deixaria órfãos, que Tu nos enviaria o Teu Espírito, que nos guiaria a toda a verdade. E é exatamente isso que nós te clamamos nesse momento. Que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade que Tu queres nos mostrar hoje. E que tudo isso seja, Senhor Deus, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome. Amém e amém. Irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse texto, prestem bem atenção neste sermão, que eu quero pregar com cuidado, quero pregar com detalhe, porque é vital que a gente entenda. O texto que nós lemos, ele é central nesta carta de Paulo. O apóstolo está escrevendo para um discípulo dele, Timóteo, era filho na fé, por assim dizer, de Paulo. Ele era filho de um casamento misto, de um gentio com uma judia. E Paulo conhece essa família na segunda viagem missionária dele. E agora esse Timóteo passa a ser um cooperador de Paulo dentro do ministério. E agora Paulo está escrevendo uma carta orientando esse jovem pastor, jovem líder, como lidar com a igreja. E esse texto ele é central. Você pegar o verso 14 até o verso 16 que nós lemos, por que eu digo que ele é central? Ele está servindo como elo. Tudo que Paulo, por isso que ele diz, eu digo essas coisas. Então ele já está falando das coisas que se referiu, e depois disso ele vai começar a trazer ensinos mais práticos sobre a necessidade de Timóteo combater a falsa doutrina. Então, entre o que ele falou e entre o que ele vai falar, ele expressa essas coisas, né? Eu quero estar com você, eu desejo estar com você, mas eu posso demorar. Então, estou enviando essa carta, porque o que eu preciso falar para você é tão importante que você não pode ficar esperando a minha ida aí. Você precisa estar ciente dessas coisas. E ele fala de algo muito tremendo aqui, muito comum nos textos dele, na própria palavra de Deus no Novo Testamento, que é a piedade cristã. Ele se refere com uma expressão que para nós aqui
talvez seja um tanto enigmática. Ele diz assim: grande é o mistério da piedade. É interessante, porque em Éfeso, que é onde Timóteo estava, era muito comum um brado dos idólatras de Éfeso: grande é a Diana de Éfeso. E aqui Paulo fala assim: não, grande é o mistério da piedade. É aquilo que se revela em Cristo. E é sobre esse mistério da piedade que eu queria trabalhar com vocês aqui. Por que Paulo escreveu isso? O que significa isso? Quais são as implicações disso? O que Paulo queria com essa carta? Qual era o contexto que Timóteo estava para que Paulo pudesse ver tanta urgência em se comunicar com ele, que ele chega a dizer: olha, eu posso demorar, então é urgente, você precisa, se eu demorar, essa carta vai chegar e você vai saber como proceder. São as orientações que eu dou para você. Então aqui, nesse sermão que eu tenho contra mim o tempo, de falar tantas coisas de profundidade e de necessidade para nós, eu queria, obviamente, primeiro contextualizar você, o que envolvia a cidade onde Timóteo estava, a igreja que ele pastoreava, quais são as recomendações que Paulo dá a ele nesse texto que nós lemos, não só em toda a carta, mas sobretudo nesse texto. Qual é o conceito que Paulo traz para Timóteo de igreja? Isso é importante que a gente saiba. Qual é o conceito de igreja? O que significa biblicamente mistério? Ele diz, é o mistério da piedade. O que significa isso? A gente entender isso. O conceito bíblico de piedade, que é uma palavra que, quando a gente fala hoje, ela é totalmente desconectada do que a Bíblia trata de piedade. Quando a gente fala de piedade hoje, a gente pensa em ter pena de alguém. Mas não é isso aqui, a gente vai trabalhar isso, o conceito de piedade, a amplitude disso, como isso envolve a minha vida, o meu cotidiano, o teu, de todos nós, como a gente tem que entender isso, qual é a base da piedade cristã, de onde ela deriva, sobre o que ela se desenvolve, a gente vai falar aqui hoje também, e a relação dessa vida piedosa, ou da piedade cristã, com a doutrina e com a vida prática, com a doutrina cristã, com a vida prática. E qual é a nossa resposta diante de tudo isso? É bastante coisa, né? Mas eu mergulhei nesse texto uma particularidade, eu sei que o tempo não permite. Eu vou terminar de pregar daqui a pouco. Domingo que vem eu vou pregar de novo. Sabe como é quando eu começo a trabalhar o sermão de domingo que vem? Hoje. Esse sermão começou a trabalhar domingo passado. E todos os dias, até hoje, eu poder estar aqui falando para vocês, dependendo do Espírito de Deus para isso. Bom, irmãos, qual é o contexto e quais são os desafios desse jovem para quem Paulo escreve? Como eu disse, Paulo está escrevendo para um jovem chamado Timóteo. Ele era jovem, ele era solteiro, ele era tímido e ele era doente. Uma série de características que talvez impedisse Timóteo ser um líder hoje dentro dessas igrejas empresariais. Mas ele era jovem, ele era solteiro, ele era tímido, ele tinha problemas com as paixões da mocidade. Ele era doente. Ele tinha problemas estomacais. E aqui Paulo pega esse homem e coloca para estar numa igreja que está situada numa cidade extremamente hostil ao evangelho, que era a cidade de Éfeso. Na antiga Ásia Menor ou Ásia Romana, que não tem nada a ver com o continente asiático hoje, esse território chamado Ásia Menor ou Ásia Romana, onde estava a cidade de Éfeso, é onde hoje é a Turquia. É esse território. Então ali Paulo fundou a igreja, e a igreja de Éfeso ela foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo. Paulo ficou ali 3 anos, fundou a igreja, estabeleceu o presbitério. E eu quero ler um texto para vocês da despedida de Paulo desta igreja. Pois que ele trabalhou 3 anos ali em Éfeso, ele levanta um presbitério. Então já há um presbitério ali. É bom você entender isso, para você entender bem essa carta. Já há um presbitério, há um governo da igreja, e quando Paulo vai se despedir dessa igreja, ele está numa cidade próxima, chamada Mileto. Dessa cidade, ele convoca os presbíteros da cidade de Éfeso, porque ele queria falar da sua despedida e das últimas recomendações.
É claro que eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler um texto de Atos 20, versículo 28 até 32. Você não precisa abrir, não, só ouça. Se quiser anotar, anote. Ele vai dizer assim para os presbíteros de Éfeso. Quem eram os presbíteros? O governo da igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: atendei por vós, isso Paulo se despedindo, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Reparem que bispos e presbíteros eram palavras equivalentes na Bíblia. Hoje que mudou um pouco. Os constituiu bispo e ele explica para que eles são bispos. Ele diz para pastorear a igreja de Deus. De novo ele fala quem é o dono da igreja. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui é um dos textos bíblicos, talvez o único, que fala do sangue de Deus. Você já reparou isso? Ele fala, é a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aqui está a divindade de Jesus, está explícita nesse texto. E que pouca gente reconhece isso. A igreja de Deus que ele comprou com seu sangue. Como é que Deus fez para derramar sangue? Deus se fez homem, na pessoa de seu filho. Ele prossegue e diz, e aqui eu quero chamar a tua atenção, no verso 29, ele diz, eu sei. Então ele tem consciência. Isso é Paulo falando. Eu sei que depois da minha partida, ele vai sair, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. O sentido de entre vós penetrarão, dá sentido de quê? De um mal que vem de fora. Lobos que penetrarão, estarão infiltrados. Reparem nisso, é importante para você. Vou repetir. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. O que esses lobos vorazes fariam? Não pouparão o rebanho. Não pouparão o rebanho. E depois ele aprofunda mais e ele diz, e dentre vós mesmos, aí ele fala para a própria igreja que ele fundou e para o próprio presbitério que ele estabeleceu. Então ele está falando diretamente para líderes. Ele diz, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. E por que esses homens falam coisas pervertidas? Ele diz, para arrastar os discípulos atrás deles. Irmãos, parece que a gente está vendo uma fotografia dos nossos dias. Hein? A gente está vendo um filme dos nossos dias. Para atrair os discípulos atrás deles. Portanto, diante dessa realidade que eu estou prevendo, que eu estou antevendo, que eu estou anunciando, que eu estou preparando vocês, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, porque é isso que tem poder de edificar vocês, estabelecer a herança entre santos e entre todos os que são santificados. É um texto maravilhoso. É um texto que pavimenta o caminho para a gente entender a carta de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque Paulo envia Timóteo para esta igreja, que já tinha um presbitério. Por que Paulo envia Timóteo para essa igreja? Porque isso que ele previu aconteceu. Penetraram lobos e se levantaram de dentro da própria liderança da igreja e da igreja em geral, gente falando coisas pervertidas. Então não é fácil da gente, não é difícil, melhor dizendo, da gente imaginar o desenho, porque isso abre o nosso entendimento para os nossos dias. Como que isso aconteceu? De fora vieram influências que contaminaram os de dentro e os de dentro se levantam, ecoando o que receberam de fora e estragando a igreja. Nesse contexto, Paulo fala assim, é contigo, Timóteo. Você vai para lá. E para que Paulo envia Timóteo para lá? Quais são os desafios que estão nesse homem que é jovem, solteiro, tímido, doente e com todo solteiro, jovem, convivendo com as paixões da mocidade? Quais eram os desafios desse homem? Primeiro, ele tinha que colocar a igreja em ordem. Olha que coisa interessante. Ele queria colocar a igreja em ordem. Ele tinha que estabelecer presbíteros e diáconos. Você vai ver isso nesse capítulo 3 de 1 Timóteo. Por que ele tinha que estabelecer presbíteros se já tinha presbítero quando Paulo se despediu daquela igreja?
é que aquele presbitério se contaminou. Ele precisa levantar presbíteros, mas essa ordenação de presbíteros e diáconos devia seguir critérios ortodoxos e rígidos que Paulo não abria mão. Tem que ser assim, não pode ser qualquer um. Cuidado com os lobos. De dentro mesmo as pessoas são influenciadas e começam a contaminar os outros. A gente está lidando com igreja, gente. Igreja é uma instituição divina, mas ela é composta de seres humanos. Pecadores, falhos, são capazes de fazer coisas que eles mesmos não imaginariam fazer. Todos nós que estamos aqui. Por isso a dependência do Espírito. Por isso uma vida de dependência, uma vida de entrega, uma vida de confissão de pecados diário, de necessidade de renovação de Deus diário. Outra coisa que Timóteo tinha que fazer era orientar o culto. Porque o culto também foi profanado. Ele tinha que orientar o culto, ele tinha que ordenar a oração, a vida prática. Por isso, levantem as mãos, orem pelas autoridades. Ele fala que ele está orientando. A igreja não pode perder essa prática. Só que ele disse que tudo isso tem que ser feito tendo como base o mistério da piedade. O mistério da piedade precisa ser preservado e o mistério da piedade que devia desencadear a vida prática da igreja. Esse é o ponto para a gente trabalhar, esse é o ponto para a gente entender, e esse é o ponto para você aplicar na tua vida e na minha vida. Além disso, Timóteo tinha que, por orientação de Paulo, repudiar a falsa doutrina. Aí tem que ter coragem, como tem que ter coragem hoje, repudiar a falsa doutrina, combater veementemente os falsos mestres. É que o pastor tem que observar aquela voz estranha no meio da igreja, tem que ser calada. Porque senão contamina tudo. E essas vozes estranhas, elas acontecem nos bastidores. São pelas beiradas que elas surgem. E Paulo está orientando Timóteo, combata. Ninguém despreze a sua mocidade. Tem momento que ele está tão desanimado que Paulo fala assim, reanimes e reavives o dom que há em ti. Eu preciso de você nessa igreja aí, que eu fundei essa igreja, 3 anos trabalhei aí. Eu imaginava que isso ia acontecer, isso aconteceu. Quando você lê Apocalipse, quando Jesus manda escrever cartas para as igrejas da Ásia, uma delas é Éfeso, essa igreja aqui. O que Jesus fala? Eu tenho contra ti que tu deixaste o primeiro amor. E a palavra primeira ali é protos, que significa aquele que está, é ordem de hierarquia. Aquele que o que Jesus está dizendo, eu não sou mais o primeiro aí. Se misturaram coisas e eu não tenho mais a primazia. Eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o primeiro amor, vocês me tiraram do primeiro lugar, da prioridade de vocês. Então isso é Éfeso. Quando você lê essa carta mesmo no capítulo 4, ele diz que vocês não sejam mais como vento de doutrina, que é agitado de um lado para o outro pela astúcia dos homens que induzem ao erro. São os falsos mestres. Esse é o contexto dessa carta. Dentro desse contexto, dentro desse desafio, desse ambiente hostil, é muito diferente de nós, irmãos. Nós saímos da nossa casa, a gente faz culto aqui. Hoje a coisa está começando a mudar um pouco, mas todo o Brasil tinha princípios cristãos. Aqui não, aqui ele está numa cidade que não conhece cristianismo, é hostil ao cristianismo e tem muitas influências da própria cultura greco-romana, a cultura helênica, que influenciava muito a cabeça das pessoas e influenciava o comportamento das pessoas. Isso tudo está se infiltrando na igreja. Como está hoje? Como está hoje? A gente está aqui cultuando a Deus, mas às vezes a fé da igreja é uma mistura de muita coisa. É uma mistura de frases programadas com ideologias que se aprendem em outros lugares. Você mistura isso tudo na fé cristã e você esculhamba com tudo. Por isso que a gente tem que ter coragem para estar num púlpito, coragem para estar pregando, coragem para levar isso adiante. Bom, vamos para o texto em si, que ele fala conosco aqui, dos versos 14 a 16, quais são as recomendações que Paulo vai dar, então, a este jovem que precisa estar nessa igreja, que já foi invadida pelos falsos, que já teve o seu núcleo contaminado, dentro da própria liderança já se levantou gente falando coisa pervertida, já quiseram ser o dono da igreja, trazendo discípulos para si. Qual é o desafio? O que Paulo recomenda a Timóteo? A primeira coisa que ele faz, depois dele expressar, dizendo, olha, deixa eu parafrasear para vocês entenderem. Timóteo, é tão importante que eu estou com medo de demorar a chegar aí e essa carta precisa chegar. Porque eu preciso te orientar. E ele diz, primeiro conceito de orientação de Paulo é o conceito de igreja.
que ele diz assim? O que ele diz? Eu quero estar com você, mas se eu demorar, essa carta vai chegar porque você precisa estar ciente. Ciente de quê? Saber como proceder. E ele chama a igreja de casa de Deus. Já no verso 14 ele fala isso. Esse é um ponto importante. O que significa casa nesse sentido? A palavra grega aqui é uma palavra grega chamada aiko. Você não precisa guardar isso, mas precisa guardar o conceito. Casa aqui não tem a ver com alvenaria, tem a ver com ambiente. O eiko é o ambiente onde as pessoas estão. Isso aqui é um texto precioso, porque ele chama a igreja de casa de Deus, ele está falando é onde Deus habita em família. Ele é o dono dessa casa. A casa é dele, não é tua, Timóteo, não é minha, não é desses falsos mestres. Eu não posso proceder na casa que não é minha do jeito que eu quero. A casa é de Deus, você tem que saber como proceder na casa de Deus. E é como Timóteo falasse, o que é a casa de Deus? Ele responde, é a igreja do Deus vivo. Então o primeiro conceito que ele traz para Timóteo aqui é conscientizar Timóteo do que é a igreja. A igreja não é a casa de Timóteo, estava sendo a casa desses falsos líderes, desses falsos mestres, desse falso ensino, porque ele queria trazer os discípulos para si, fazendo a casa de Deus como se fosse casa dele. Irmão, será que isso está acontecendo hoje? As pessoas fazem da igreja sua casa, ele é o dono, e manipula a massa para ser seguidores dele e se aproveitar da ingenuidade do povo. Será que isso acontece hoje? Essa carta é viva hoje. Hoje nós estamos, irmãos, abre parênteses, no primeiro domingo do ciclo da Páscoa. O Senhor nos chama a nos preparar para a semana mais importante da vida cristã. É a semana da paixão de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Esse primeiro período do ciclo da Páscoa, tradicionalmente é chamado de Quaresma, que infelizmente a tradição religiosa católica acabou distorcendo isso. Mas a Quaresma é um tempo importantíssimo de quebrantamento, de vida piedosa, de oração, de súplica, de confissão de pecado, de análise, autoanálise, né? De analisar a nós mesmos, de contemplar a cruz, de contemplar a nossa vida. Esse é um tempo precioso, isso não é um tempo de festa. Semana Santa, irmãos, olha, em nome de Jesus, que suma da nossa mente que a Semana Santa é um feriado longo para você curtir. Não é. Semana Santa é a semana mais importante da piedade cristã. Mais importante do que o Natal. É a mais importante da piedade cristã. Não é movida por churrasco, bebidas e comidas, é movida por quebrantamento, confissão, arrependimento, comunhão com Deus, busca dele, rever nossos atos. Esse é um tempo que a Quaresma nos proporciona. O primeiro domingo é hoje, o primeiro dia foi quarta-feira, o primeiro domingo é hoje. Depois de falar desse eiko, essa mesma palavra ele traz quando ele fala que os presbíteros e diáconos deveriam governar a própria casa. O próprio eiko, o próprio ambiente. Ele está dizendo assim, olha, porque vocês vão estar numa casa governada por um pai que é modelo. A casa é dele. A casa é de Deus. Ele comprou com o seu sangue, se referindo à divindade de Jesus. E aqui ele fala que essa casa, ele usa uma palavra grega que é traduzida aqui por coluna e baluarte. Aqui é uma coisa interessante. O que é uma coluna e um baluarte? É o que sustenta. Não é isso? Agora, presta atenção, você que tem uma mente teológica, presta atenção. Se ele está falando que a igreja é coluna e baluarte da verdade, qual é a primeira impressão que você tem? A igreja sustenta a verdade, não é isso? Mas, na verdade, é a verdade que sustenta a igreja. Se tira a verdade da igreja, a igreja vai ruir. Então, o fundamento da igreja é a verdade. É o que Paulo fala aos Coríntios. Eu lancei o fundamento. E o fundamento é Cristo. Ninguém pode edificar sobre o outro fundamento. Nenhum outro fundamento pode ser posto. Então, se quem sustenta a igreja é
a palavra é a verdade, por que Paulo fala que a igreja, então, é a coluna e o baluarte da verdade? Não é no sentido de sustentar, guarda isso. Não é no sentido de sustentar, é no sentido de proteger a verdade. A igreja é chamada para proteger a verdade. E essa vocação da igreja para proteger a verdade não é uma prerrogativa apenas de pastores, é de você que está me ouvindo. Você é chamado para proteger a verdade na tua casa. Nós estamos vivendo, irmão, desculpa eu abrir um parêntese aqui, porque a gente precisa falar da vida comum do brasileiro. Nós estamos, escuta o que eu vou falar com muito cuidado. Nós estamos sob um regime político que é contra as bases da nossa fé. O regime político que governa sobre nós é contra Deus, contra a família e contra a pátria. Aquele que governa o nosso país, ele diz em alto e bom som que tem que se destruir com a família tradicional. Financia uma escola de samba para colocar a família tradicional dentro de uma lata. E aqui você está ouvindo que Deus te chamou para guardar a verdade. Deus não te chamou para guardar a ideologia política que te influencia. O Senhor te chamou para guardar a verdade. Nenhuma ideologia política pode estar acima da verdade. Seja ela de esquerda, de direita ou de qualquer lugar. A verdade tem que ser protegida. E quem protege a verdade é a igreja. E quem é a igreja somos nós. E aqui é o ponto. E a gente pergunta, então, o que é que Paulo fala? Como que essa igreja pode ser coluna e baluarte da verdade? E aí que está a transição. Porque depois dele falar isso, ele fala assim, Timóteo, perdoa-me a minha ousadia, que suporta-me aqui na minha ousadia. Timóteo, grande não é a Diana de Éfeso. Grande é o mistério da piedade. Timóteo, sabe qual é o mistério da piedade? Você conhece o mistério da piedade? O mistério da piedade, Timóteo, que são as verdades que a igreja deve ser baluarte? Sabe quais são esses pontos do mistério da piedade? É a encarnação de Jesus. Ele foi manifestado em carne. O mistério da piedade é a morte e a ressurreição de Jesus. Ele foi justificado em espírito. O mistério da piedade é a ascensão de Cristo. Ele foi contemplado por anjos. O mistério da piedade é a proclamação de Cristo. Ele foi pregado entre os gentios. O mistério da piedade é o reino de Cristo, porque ele foi crido no mundo. O mistério da piedade é a glorificação de Cristo do crente. Ele foi recebido da glória, onde nós iremos também. Timóteo, esse é o mistério da piedade. É isso que sustenta a tua vida. É isso que te fortalece. Essas são as verdades que vão nortear a tua vida. Dito isso, irmãos, o que é um mistério? Biblicamente, a palavra grega significa algo que foi revelado por Deus. Então não é mais mistério para aqueles que Deus revelou. É interessante, né, que a Bíblia diz Deus quis revelar, Deus quis revelar, Deus quis revelar aquilo que ninguém poderia conhecer. Agora, o que seria piedade? Mistério da piedade. Eu estou falando aqui que as bases da piedade é a vida e a obra de Jesus. Segundo esse texto, a encarnação, a morte e ressurreição, a ascensão, a proclamação, a busca do reino dele por nós e a certeza da glorificação. Sabe o que a gente se pergunta aqui, irmãos? Eu pergunto para mim, para todos nós, tem pastores aqui comigo, se nós temos ensinado isso, nós temos pregado isso, se o púlpito da igreja se ocupa com isso ou se ocupa com sermão para motivar as pessoas. O que te sustenta é a verdade, não é uma motivação dominical. A motivação dominical é como um sorrisal. Você vai ferver aqui e daqui a pouco acabou. Você precisa de algo que te sustenta. E Timóteo precisava ser sustentado. Repito, ele era jovem, solteiro, doente, tímido, que tinha as suas paixões de mocidade. Ele precisava ser sustentado e encorajado. E não havia outra maneira, senão ele conhecer o mistério da piedade. Aí a gente tem que pegar, irmãos, o conceito de piedade. Por que essa palavra é tão comum no Novo Testamento? Daniel abriu o texto falando que Deus nos chamou para nos doar tudo o que diz respeito à vida e à piedade.
Piedade é essa? No capítulo 12, ele pede para que ore por todas as autoridades, para que a gente possa ter uma vida de piedade e de respeito. O que seria essa piedade, irmão? Desculpa aqui usar uma palavra grega, você não precisa decorar, mas a palavra é eusebeia, que não tem a ver piedade com ter pena de alguém. O que é eusebeia? O que é piedade? O que é isso biblicamente? Que palavra é essa que é traduzida por piedade? Ela significa devoção. Ela significa prática sincera daquilo que nós cremos. Ela significa a vida cristã diária com base naquilo que Jesus é e naquilo que Jesus fez. Trata-se de uma forma de vida que é devota a Deus. É totalmente para Ele. Envolve a prática no cotidiano, não é aqui. É a vida piedosa na minha casa, no meu trabalho, entre meus vizinhos, por onde eu ando, é o que eu penso, são as decisões que eu tomo. Tudo isso deriva da minha piedade, ou da minha vida piedosa. A piedade cristã é a expressão prática da minha fé em Cristo. Então, deixa eu repetir. A minha fé em Cristo não é expressa pelo meu discurso, é pela minha vida piedosa. É pela eusebeia na minha vida. É isso que me faz crescer, é isso que me faz me tornar cada vez imagem dele, me conformar à imagem dele. Mais e mais conformado à imagem dele, irmãos, nós precisamos saber a que imagem nós estamos nos conformando. É Cristo? Estamos nos conformando à imagem de Lula, à imagem de Bolsonaro, à imagem de políticos? Se você se dedica mais a isso do que ao mistério da piedade, arrependa-se hoje e converta-se ao Senhor. Ele é que é o Senhor das nossas vidas. Ele está acima de tudo. O que ele fez, ninguém desfaz. E ele, diferente de todos os políticos, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Diferente de todos. Eu digo isso que é para a gente acordar. Eu também acompanho redes sociais e vejo muita gente falando bobagem. E não é por falta de instrução, que esse púlpito aqui instrui todo domingo. A gente tem uma escola dominical que todo domingo está ensinando. É porque às vezes a concorrência lá é desleal. A pessoa nos ouve 50 minutos aqui, mas passa o dia conectado e influenciado por esses que penetram como lobos e envenenam os que estão dentro, para que os que estão dentro também comecem a falar coisas pervertidas. É esse texto aqui. Eusebeia. Então, em 1 Timóteo, eusebeia, piedade, é um chamado à autenticidade da fé. Por isso que grande não é Diana. Grande é o mistério que traz autenticidade à nossa fé. Grande é o mistério da piedade. Eu vou rapidamente citar alguns textos que Paulo usa essa palavra, para você ver que piedade tem a ver com a forma de vida da igreja, tem a ver com a forma doutrinária da igreja. É por meio da piedade que você consegue distinguir o que é falso. Deixa eu ler rapidamente, são alguns textos, e depois você vai ouvir esse sermão, você vai ver de novo que isso está sendo gravado, é importante que você se aprofunde nisso. Primeira vez que ele usa, é uma palavra não usada só por Paulo, é usada muito em 1 Timóteo, 2 Timóteo, em Tito, Pedro usa, o livro de Atos contém essa palavra, e todas as vezes que ela aparece, a palavra grega é eusebeia, e tem todo esse arcabouço de significado que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Por exemplo, quando você separa um momento do teu dia, entra para o teu quarto, ora, se derrama sobre a palavra, procura compreender a tua fé, você está desenvolvendo vida piedosa. Quando você perdoa alguém por amor a Cristo, você está desenvolvendo vida piedosa. Quando você lida no teu dia a dia e a base do seu viver é o que Cristo é e o que Cristo fez em você, você está desenvolvendo vida piedosa. E eu não tenho dúvida de falar que a única maneira da igreja se sustentar diante de tanta hostilidade que está aí fora. A gente precisa urgentemente pensar, refletir e voltar à vida de piedade, à vida de oração, à vida de apego à palavra de Deus. A vida muitas vezes que vai levar você a se abster. Eu quero te dar um conselho nessa quaresma.
se abstenha daquilo, pelo menos por esse tempo, daquilo que está ocupando o lugar da prioridade de Deus. Afaste-se daquilo que está te afastando do Senhor. Pega um momento, separa. Se você está viciado em redes sociais, então faça um jejum de redes sociais na quaresma. Eu não quero tocar nisso. Eu quero dedicar minha vida e meus pensamentos todos ao Senhor. Se você se dedica mais a acompanhar o teu time de futebol do que a palavra de Deus, abstenha-se disso. Quero mudar. Esse tempo de quaresma, eu quero buscar mais o meu Senhor e a palavra dele para a minha vida. São conselhos que eu estou dando e conselhos que eu procuro colocar em prática. Semana passada eu já conversei com a Tânia. Quarta-feira começa a quaresma. Aqui em casa vai ser assim, 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 assim. A gente já programa a nossa casa para isso. A gente se preparar para a semana da paixão de Cristo. A gente, desculpa a expressão aqui, irmãos, a gente precisa voltar a ser crente. Voltar a ser crente raiz. A gente precisa disso. E não se engane, deixamos de ser crente raiz. Absorvemos na nossa vida muitas coisas que a gente já tinha jogado fora. Elas voltaram, sem a gente perceber. Então escuta o que esse pequeno homem de Deus está falando aqui para você. Ele vai usar essa palavra no capítulo 2, versos 1 e 2, quando ele diz assim, presta atenção. Antes de tudo, pois, eu exorto que use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor de reis, de todos os que se acham investidos de autoridade. É um recado para nós hoje. Ao invés de reclamar, ore. Isso não quer dizer que você não tenha o direito de denunciar, mas ore. Ore pelo teu país, ore pelas autoridades que estão. Só que a gente pergunta, por que Paulo manda orar pelas autoridades? Ele responde, é para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda eusebeia, com toda piedade e com todo respeito. Significa que os elementos externos, as autoridades de uma nação, pode prejudicar a vida piedosa da igreja ou pode tentar impedi-la. Por isso, Paulo, ore por eles. Eu particularmente tenho medo, não talvez da minha geração, daqui a um tempo o Papai do Céu está me levando, mas eu não sei como é que vai ficar a igreja daqui a um tempo. Se um regime como esse continua, é muito possível ou que a igreja se transforme em outra coisa ou que ela feche as portas. O mais provável que eles querem é que ela se transforme em outra coisa, que era o que esses mestres queriam aqui também. Então presta atenção nesse que está falando para vocês. Sabe porque alguns aqui são jovens, vocês não me terão sempre falando para vocês, vai ter um dia que o Papai do Céu vai me levar. As palavras que eu falo vão ficar na tua mente, no teu coração, e que você leve para a tua vida. Ponha na tua vida isso. O que eu estou falando aqui, o tempo não apaga. Nada acaba com essa verdade. Então me ouça. Me ouça. Eu falo do meu coração, eu falo com muita fidelidade a Deus. E eu falo também com muita autorreflexão. Eu sou um pecador, como todos vocês. Eu preciso disso. Por que oramos? Para que tenhamos vida que nos possibilite desenvolver a piedade sem que sejamos impedidos disso. Há países aí, se alguém pegar você com a Bíblia na mão, você morre. Você está impedido de desenvolver piedade. Então ore. Depois ele vai falar de piedade relacionada à sã doutrina em contraste com o falso ensino. Aí eu vou citar alguns textos. Por exemplo, 1 Timóteo 4, 6 e 7. Ele diz para Timóteo assim, exponda estas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Cristo, Jesus. Repare, ser o bom ministro de Cristo Jesus não é ter habilidade oratória. É saber expor essas coisas à igreja. Então ele diz, exponda essas coisas aos irmãos. Serás bom ministro de Jesus, porque você será alimentado com palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Ele está falando dos disse-me-disse que havia em Éfeso. Rejeita isso, e aqui ele fala algo precioso, que todo pastor tem que ouvir, que todo cristão tem que ouvir. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ele fala da vida piedosa como um exercício,
contínuo, diário e pessoal. Você tem que fazer todos os dias e ninguém pode fazer por você. E aqui, pastores, tem pastores aqui, isso aqui é para mim. Paulo está falando para um pastor, exercita-te pessoalmente na piedade. Depois, no verso 3, do capítulo 6, ele vai de novo, agora é um texto mais longo para você entender. Ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras, com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a Eusebeia, segundo a piedade, segundo o que Cristo é e o que Cristo fez, se alguém ensina essas coisas, aí ele diz: esse é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões, por contendas de palavra, que nascem, de onde nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo, aqui presta atenção, supondo que a Eusebeia, que a piedade, que a vida e a obra de Jesus é fonte de lucro. Será que esse homem está vivendo aqui? Será que tem gente hoje supondo que a vida e a obra de Jesus é fonte de lucro? Paulo está denunciando eles aqui. E ele prossegue. De fato, e aqui ele faz um contraste simplesmente magnífico. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Por quê, Paulo? Porque quem tem essa piedade não fica querendo se enriquecer com ela. Então, o que faz quem tem essa piedade? Quem tem essa piedade com contentamento entende que, verso 7, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, tendo com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens da ruína e perdição. Por quê, Paulo? É porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram. Irmãos, as palavras falam por elas mesmas. O sentido da piedade. A piedade pode ser distorcida, é o que Paulo está falando aqui. A piedade pode ser distorcida e pode virar fonte de lucro. Mas a verdadeira piedade, ao invés de busca de lucro, desenvolve o contentamento. Foi esse homem que falou: já aprendi a viver com contentamento em todas as coisas, em toda e qualquer situação. Tanto de fartura quanto de escassez. Tendo ou não tendo. A piedade é algo que está dentro de nós. Na sua segunda carta, ele vai usar essa palavra de novo. Capítulo 3, verso 1 a 5, ele diz: sabe, porém, isto. Nos últimos dias, olha, Paulo já via aquele tempo como últimos dias. Esse é um conceito que a gente pode explorar outra vez, mas os últimos dias começam na vida e obra de Jesus. Começaram os últimos dias com o advento de Cristo, finalizam os últimos dias com o retorno de Cristo. A igreja é o povo dos últimos dias. Então ele vai dizer: sabe, porém, isto, nos últimos dias, o que acontecerá nos últimos dias, segundo Paulo? Sobrevirão tempos difíceis. Então a igreja que quer viver tempo fácil, ela está fora da Bíblia. Sempre tempos difíceis, sempre hostilidade à fé, sempre resistência à comunidade cristã, sempre conspiração contra Deus, sempre conspiração contra o povo de Deus, sempre. Característica dos últimos dias. Então, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Tem isso hoje? Não estão formando a mente dos nossos filhos para entender que família é uma estrutura de dominação? Não estão fazendo isso diante dos nossos olhos? E a gente não está votando em quem defende isso? Eu não posso me omitir, gente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando a gente passa a conhecer, já não há mais ignorância.
Se você conhece e continua rebelde ao que você conhece, não é ignorância, é apostasia. É virar as costas para a verdade, intencionalmente. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Tem isso hoje? O meu Deus é meu prazer hoje, né? As pessoas dizem isso. Meu corpo, minhas regras. Quando eu tiver prazer, Deus está nisso. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. E aqui a denúncia, aqui a palavra Eusebeia, do verso, tendo forma de piedade. Tem aqui a falsificação da piedade. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sabe como é que Paulo termina falando para Timóteo? Foge destes. Está passando numa calçada, você atravessa para outra. Foge deles. Não deixa eles penetrar na igreja. E se eles penetrarem na igreja, mete chicote neles e tira eles daí. Porque eles vão deturpar tudo. Eles vão acabar com tudo. Eles vão entrar e vão destruir. Uma outra expressão de piedade está na carta dele a Tito, que também é uma carta pastoral, que ele diz assim: eu escrevo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e para promover o pleno conhecimento da verdade. E quando ele se fala do pleno conhecimento da verdade, ele diz, é segundo a piedade. É uma verdade baseada no que Cristo é, no que Cristo fez e como nós vivemos. Não é a verdade segundo o intelecto, é a verdade segundo a piedade. Não é a verdade segundo o discurso acadêmico, é a verdade segundo a piedade. De acordo com a piedade. Não é a verdade segundo, de acordo com a oratória de alguém, é a verdade de acordo com a piedade de alguém. Verdade segundo a piedade. E ele diz, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A pregação da palavra está diretamente relacionada ao mistério da piedade revelada a nós. Irmãos queridos, eu quero concluir esse sermão dizendo para vocês de uma maneira muito simples e direta que o Senhor nos chama. O Senhor chama você, o Senhor chama a mim. A gente está num período muito importante do calendário cristão. O Senhor chama a mim, chama você para reunir tua família, para voltar à vida piedosa, resgatar a piedade cristã, falar do mistério da piedade na tua casa, ensinar na tua casa sobre o Deus encarnado, sobre aquele que venceu a morte, morreu e ressuscitou, por aquele que foi contemplado por anjos, por aquele que deve ser pregado entre todos, por aquele que foi recebido na glória. Ensinar isso na nossa casa, levar isso para dentro da nossa igreja, para dentro das salas de aula, a importância que a doutrina tem na igreja, a importância da doutrina da piedade. Você que está me ouvindo, pergunte para você mesmo como você está levando a tua vida, como é que você conduz a tua vida. Qual o tempo que você tem para refletir no mistério da piedade? A dobrar teus joelhos, a orar, entender você que você não é páreo para essa sociedade hostil. Você precisa se alimentar das palavras dele, das palavras de Cristo, se alimentar do mistério da piedade, desenvolver tua vida de oração. Veja no que você se dedica mais. Assim como esse texto está no centro dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, a piedade cristã deve estar no centro da tua vida e da minha vida. Deve governar a nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver deve ser governada pelo mistério da piedade. Maneira de viver, maneira de conviver. É essa piedade que sustenta o teu viver diário, cheio de lutas, encarando muitas barras, tentações. Se tua vida não estiver embasada no mistério da piedade, você corre risco. Tem que estar no centro da tua vida. Igreja para você não é uma opção.
Não é uma opção. A igreja é a casa de Deus e é a que protege a verdade. Protege a verdade. Por quê? Porque grande é o mistério da piedade. Ele precisa ser guardado pela igreja, protegido pela igreja. Irmãos, escuta uma coisa que eu vou falar. Você pensa que os inimigos de Deus querem destruir a igreja? Acha que sim ou não? De certa forma, sim. Eles não querem derrubar prédios. Eles querem derrubar a verdade que a igreja tem que sustentar. Que isso fique nítido nos teus olhos. O que eles querem derrubar? A verdade que a igreja tem que ser coluna e baluarte. Quando ela tira essa verdade, acabou a igreja. É um amontoado de pessoas procurando um Deus para satisfazer suas vontades. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. A piedade, que é a base da tua vida, é baseada no que Jesus fez. É baseada no que Jesus é. A vida e a obra dele tem que estar no centro da tua vida, dos teus pensamentos, da tua casa. Você entende, a gente está lidando com coisa muito séria, gente. Vida cristã é uma batalha espiritual cósmica. É uma coisa muito séria. Compreender a vida e a obra de Jesus, então, é fundamental para você. Você não faz isso fora da igreja. Você não pode ser leviano com a tua fé. Desde o que eu queria entrar na tua cabeça. Você não pode ser leviano na tua fé. Você tem aí uma igreja que tem um culto por dia, ou por semana. Mas é um culto direcionado a Deus e para instruir você e tua família. Mas além disso, você tem pequenos grupos para você alimentar o mistério da piedade junto com teus irmãos. Você tem uma live de oração toda quarta-feira que visa alimentar isso. Eu pergunto para você, de tudo isso que tua igreja tem, do que você participa? E quando vinha a tempestade sobre a tua casa, o que está sustentando ela? Presta atenção no que eu estou falando. Estou falando como pai. Um pai de um rebanho, como um pastor que está cuidando da igreja que não é dele. É do dono. Sem a vida piedosa, você nunca vai se aprofundar no conhecimento da vida e da obra de Jesus Cristo. E se você não se aprofunda nisso, você vai ser movido por internet. Daqui a pouco você está pensando numa coisa, empolgado com uma coisa. De onde veio essa empolgação? Da internet. Daqui a pouco você mudou a tua opinião, você está assim, de onde vem isso? Veio da internet. Mas Paulo fala assim, grande é o mistério da piedade. É isso que deve sustentar a minha vida. A vida em piedade é vital para a igreja combater as heresias, detectar os falsos mestres. Repare, irmãos, se nós não temos a verdade em nós, como vamos reconhecer a falsidade fora? Como que eu vou identificar o que é falso se eu não conheço o que é verdadeiro? Então, o mistério da piedade, você conhece a verdade. E uma vez que você conhece a verdade, você detecta o que não é verdade. Aí isso é saúde para a tua vida, para a nossa igreja, para a tua casa, para os teus filhos, para tudo. E a vida, esses fatores, irmãos, que eu estou aqui trazendo para a igreja, eles devem impulsionar a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, a nossa vida de comunhão, nossa vida de evangelização. Tudo isso é a vida piedosa da igreja. A oração, a comunhão, a doutrina, a evangelização, essas coisas que envolvem a vida da igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa impulsionar cada um de nós e essa igreja como um todo para uma vida devota, baseada no mistério da piedade, essa vida santa, movida por conhecimento de quem Jesus é, do que Jesus fez, movida por oração, por adoração sincera, por culto agradável a Deus, diante de tudo que Ele fez por nós na vida e na obra do Seu Filho. Você quer isso para a tua vida? Essa palavra mexe alguma coisa contigo? Altera alguma coisa dentro de você? Sabe como é que você vai saber disso? Tem uma semana pela frente para você perceber o que você fez com a palavra que Deus te deu hoje. Uma semana pela frente. O que você faz com a palavra que Deus fez você sair da tua casa, estar aqui e ouvir isso? O que você vai fazer com isso? É você. Eu quero orar. Orar com a igreja, orar com todos nós que aqui estamos. Sugiro que vocês tenham acesso a essa mensagem de novo. Abram lá.
Sugiro que a gente trabalhe isso nos grupos. A gente está retornando aos grupos de crescimento agora em março. Muito importante que haja uma comunicação sem interrupção entre púlpito e igreja. Bendito Deus, como dizia o apóstolo Paulo, o teu amor nos encoraja. O teu amor nos constrange, nos encoraja, nos impulsiona. Ninguém conhece mais a nós do que tu que nos criaste. Estamos aqui, cada um com seus dilemas, com suas lutas, convivendo numa sociedade cada vez mais hostil à verdade, cada vez mais misturando verdade com outras coisas. Mas nós te clamamos, Senhor, olha por esse pequeno rebanho. Olha para nós que estamos aqui, nos esforçando para sermos igreja tua, verdadeira igreja tua. Olha para nós, traga consciência a cada irmão, cada irmã que saiu da sua casa, que está aqui. Traga essa consciência, Senhor. Que a gente não esteja aqui em busca de um divertimento, em busca de um convívio social apenas. Que a gente esteja aqui em busca da verdade, para proteger a verdade, desenvolver a nossa vida sobre esta verdade, que é chamada de mistério revelado da piedade. Ajuda-nos a compreender isso. Traga sobre nós o desejo pela tua palavra, o desejo pela oração. Oramos como os salmistas oraram. Ensina-nos os teus caminhos. Ensina-nos a andar nos teus caminhos, Senhor. Ensina-nos os teus preceitos. Que até durante a noite o nosso coração possa nos ensinar. Atraia o nosso coração para ti. Livra-nos, Senhor, de sermos envolvidos com entretenimentos passageiros, que nos envolve, que traz uma sensação de algum envolvimento que traz alívio no momento, mas depois a realidade volta. Nós sabemos que sem ti nada somos. Seja com meus irmãos, nós oramos por essa igreja porque queremos vê-la crescendo em doutrina, em vida de piedade, em comunhão santa e sincera e no compromisso, Senhor, intransferível de proclamar o teu evangelho. Mostrar que Jesus Cristo é o Senhor e crer que toda língua há de confessar o senhorio dele, o governo dele sobre tudo. A ti, meu Senhor, seja glória para todo sempre. Amém